Olá, hoje eu estou aqui no centro de Belo Horizonte para meditar com vocês sobre Daniel capítulo 2. Lá Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, tem um sonho. Ele estava no segundo ano do seu reinado e ele se atormenta com aquele sonho e chama seus mágicos, seus magos, seus adivinhadores, e ninguém consegue falar para ele o que ele sonhou e qual o significado daquele sonho. Bom, Nabucodonosor, então irado, decreta a morte de todos aqueles reis, magos, adivinhos, sábios, se não lhe desse o que ele sonhou e o significado do seu sonho. Esse decreto chega a Daniel. Daniel então chama os seus irmãos e vai orar a Deus. Deus revela a Daniel qual foi o sonho e qual o significado daquele sonho. Deus então revela a Daniel que o significado daquele sonho de uma grande estátua que Nabucodonosor sonhou simbolizava alguns reinos que viriam depois de Nabucodonosor. Pois bem, nós sabemos que eram alguns reinos, mas quais exatamente foram esses reinos revelado, sonhado por Nabucodonosor e revelado por Daniel? Bom, naquele sonho, Nabucodonosor teve um sonho de uma grande estátua. Por isso nós estamos aqui no centro de Belo Horizonte, de frente a essa estátua, para poder explicar de forma mais dinâmica essa passagem. Nabucodonosor sonhou uma grande estátua onde a cabeça dela era de ouro. Isso significava que a cabeça daquela estátua era o próprio Nabucodonosor. Ou seja, o domínio sobre a Babilônia e sobre todo o mundo estava sobre o seu pensamento, sobre o seu querer. A lei não estava acima do que o próprio Nabucodonosor decretava. Diferente do segundo reinado, onde Deus mostra para ele que o tronco e os braços eram de prata. Qual o significado disso? Significa que teria uma junção. O tronco simboliza a junção dos dois braços, dois reinos. O reino Medos, do rei Dário, e o reino Persas, que era do rei Ciro. Por que prata? E não ouro? Porque esse reino, já a lei estava acima do pensar, do querer do rei. Nós temos essa passagem na própria Bíblia, quando Dário decretou que não poderia adorar, ajoelhar-se diante de outros deuses durante aproximadamente um mês, e somente a ele, e Daniel fica firme e ora ao único e verdadeiro Deus, ele tenta abolir aquele decreto. Mas aqueles mágicos que armaram toda aquela cilada diz: "Ô rei, a lei não pode ser abolida, a lei está acima do rei." E assim Daniel vai à cova dos leões. Então era um reino em que a lei estava acima da própria ordem do rei. A terceira passagem daquele sonho está entre o ventre e a coxa. O que significa isso? O ventre e a coxa era um novo reinado, mas eu queria primeiro contextualizar o seguinte, utilizar da minha área profissional, que é a educação física, para poder entendermos melhor essa passagem. O ventre, ele simboliza o core, ou seja, essa região em torno, essa região umbilical, ela significa o equilíbrio de todo o corpo. Quando nós temos uma região umbilical enfraquecida, significa que nós temos uma instabilidade no nosso próprio corpo. E a coxa, que também faz parte desse reino, nela tem três músculos principais, e dentre esses três, dois são fundamentais para a velocidade, para a corrida. E o que significa isso nesse reino? Foi o reino grego, onde o core, o equilíbrio, significa que após a morte de Filipe, Alexandre o Grande, que foi ensinado pelo filósofo Aristóteles, assume o poder. Mas ele consolida um reinado muito equilibrado. Ele constrói novas armas, estratégias e domina o mundo utilizando esse equilíbrio entre a força e a sabedoria das estratégias militares. E por que a velocidade? A velocidade foi porque ele consegue dominar o mundo em apenas 13 anos.
Em 13 anos ele consegue nessa velocidade dominar todo mundo, mas também com 32 anos ele já morre e o seu reinado ele começa a ser dissipado, distribuído. O quarto e último passagem desse sonho de Nabucodonosor é a perna de ferro e o pé de ferro e de barro. O que significa isso? Significa que foi o reinado de Roma, onde ele tinha essas duas linhas, tinha um exército com uma política muito forte, mas um caráter corrompido. Então essa é a característica do reinado de Roma. E para finalizar, nós temos uma pedra que vem do alto, não esculpida por mãos humanas, onde ela vem, toca o pé e destrói toda a estátua. Mas quem será, o que será essa grande pedra que destrói todos esses reinados? Para podermos entendermos essa passagem, temos que olhar lá em Mateus 16, 18, onde Jesus está conversando com Pedro. E ele, para Pedro, diz o seguinte: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Se analisarmos assim friamente, podemos não entender o que realmente essa passagem quer dizer. Mas quando observamos a origem da palavra grega que foi escrita essa passagem, nós temos claramente um entendimento de quem que é essa grande pedra que destrói todos esses reinos. Então, tu és Petrus. O que significa Petrus? Então Jesus fala para Pedro: tu és Petrus, ou seja, pedrinha, uma pedrinha pequena, ou seja, diversas pedrinhas nas quais construiria a igreja de Cristo na face da terra. E Jesus continua falando agora sobre ele mesmo e sobre essa pedra. O que significa pedra? Jesus falando de si: essa grande pedra, essa rocha, edificarei a igreja. Agora conseguimos entender então que essa grande pedra, essa rocha que bate no pé daquela estátua, que foi na época do período romano, ou seja, o pé foi durante o período romano, e destrói toda a estátua, é o reino de Cristo, é a igreja de Cristo, que foi constituída na face da terra e que terá e tem a vitória sobre todo o reino político e todo o reino que vem se estabelecer no homem, porque Jesus Cristo é a verdade e a vida, e todos nós que cremos em Jesus fazemos parte desse reino vitorioso. Que a paz de Deus esteja em vosso coração.